Vamos pensar numa situação bem curiosa. Uma empresa quebrando todos os seus recordes de faturamento. Agora, essa mesma empresa, acredite se quiser, está tecnicamente em processo de recuperação judicial. Parece uma coisa que não fecha, né? Pois bem, essa é a história da Azul Linhas Aéreas. Um verdadeiro quebra-cabeça do mundo dos negócios que a gente vai desvendar agora. E essa é a grande pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões de reais. Como é que pode uma companhia aérea, no meio de uma reestruturação sob o Chapter 11, que é, para quem não sabe, a lei de recuperação judicial lá dos Estados Unidos, anunciar o melhor trimestre da sua vida? Para entender essa aparente contradição, a gente precisa mergulhar nos números. E que trimestre, hein? No terceiro trimestre de 2023, a Azul chegou numa receita operacional de 5,7 bilhões de reais. Isso não é só um número bom, é simplesmente a maior receita que a empresa já viu em toda a sua história. Um baita salto de quase 12% em relação ao ano anterior. E não para por aí, não. O EBITDA, que, explicando de forma simples, mostra o lucro da operação principal da empresa, do dia a dia dela, também, explodiu. Bateu todos os recordes, chegando a 2 bilhões de reais. Isso dá uma margem, gente, de quase 35%. Coloca a Azul como uma das aéreas mais lucrativas do mundo nesse período. Os números da operação são espetaculares. Então, a pergunta continua no ar. Por que a recuperação judicial? A resposta para isso, assim como para muitas empresas do setor, está lá atrás, nas consequências da pandemia. A crise sanitária global, a gente sabe, atingiu a aviação de um jeito brutal. E com a Azul não foi diferente. O X da questão é este. A operação da Azul era forte, mas a companhia acumulou uma dívida gigantesca para conseguir sobreviver à pandemia. E essa dívida virou uma verdadeira âncora, sabe? Ela pesou tanto que forçou a empresa a buscar a proteção do Chapter 11. Ou seja, o problema não era o avião que decolava todo dia, mas sim o peso do passado no balanço financeiro. Ok, agora vamos entender como a Azul está conseguindo gerar tanto dinheiro mesmo com essa pressão toda da dívida. A primeira parte da solução está na estratégia de mercado deles, que é bem única aqui no Brasil. A estratégia da Azul é de domínio, basicamente. A companhia voa praticamente sozinha em 83% das suas rotas e é líder de mercado em 91% delas. Na prática, isso cria uma barreira contra a concorrência que é enorme e dá para a empresa um poder muito forte na hora de definir os preços. Fora isso, a Azul tem sido uma grande responsável pelo crescimento da aviação no país e ainda conseguiu diversificar as receitas com muito sucesso em carga, programa de fidelidade e pacote de turismo. Dando uma olhada aqui nas fontes de receita, claro, o transporte de passageiros ainda é o carro-chefe. Mas o que é bem interessante nesse gráfico é ver como a fatia de carga e outros está crescendo. Unidades de negócio como a Azul Cargo e a Azul Viagens estão vindo em um ritmo super acelerado, sabe? Trazendo receitas de alto valor e ajudando a diversificar os resultados. Para a gente entender de vez a eficiência da receita, precisamos conhecer uma sigla-chave, o RASC. Pensa nele como se fosse o preço médio por quilômetro de cada assento no avião. Não importa se ele está ocupado ou vazio. Resumindo, quanto maior o RASC, mais dinheiro a empresa está conseguindo tirar da sua frota. E aqui está a prova dessa eficiência na prática. O RASC da Azul cresceu 4,4% em um ano, batendo um recorde para o período. O que isso quer dizer? Que mesmo aumentando a sua capacidade em mais de 7%, a empresa conseguiu cobrar mais por cada assento. Isso mostra a força da demanda pelos voos dela. Mas gerar uma receita recorde é só metade da história. A outra parte desse sucesso da Azul vem de um motor de eficiência bem rigoroso, super focado no controle de custos. Vamos dar uma olhada em como essa engrenagem funciona? Bom, se o RASC é a receita, o CASC é o outro lado da moeda, o custo. É o custo por assento quilômetro disponível. Usando a mesma ideia de antes, ele mede o custo por quilômetro de cada assento. E aqui a regra é bem clara: quanto menor, melhor. E a Azul está fazendo o dever de casa direitinho. O CASC caiu 2% em um único trimestre. Pode até não parecer muito, mas numa operação gigante como essa, cada fração de centavo que se economiza vira milhões no final. Essa redução é resultado direto daquele plano de corte de custos que eles implementaram durante a reestruturação. E um dos principais motivos dessa redução de custos é esse salto na produtividade. A capacidade que a empresa oferece por funcionário aumentou impressionantes 8,6% em só um ano. Isso significa que a equipe da Azul está literalmente fazendo mais com menos. E isso é um pilar essencial para ter rentabilidade.
As palavras do próprio CEO da Azul, o John Rodgerson, resumem bem a filosofia por trás de tudo isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, nosso plano não era apenas uma reorganização financeira, mas sobre recriar uma empresa robusta, resiliente e líder no setor. Essa fala mostra que o objetivo deles vai muito além de só sair da recuperação judicial. Certo. Então, com receitas recordes e custos bem controladinhos, o que acontece agora? Como é que todo esse sucesso operacional se transforma numa saída de verdade do processo de Chapter 11? O caminho para a saída já está todo traçado. O plano é bem claro. Usar esses lucros recordes como prova para os credores de que o negócio é forte e sustentável. Com essa confiança na mão, a Azul consegue renegociar para reduzir a dívida e os custos de aluguel dos aviões. A meta final é sair do processo até fevereiro de 2026. E não só sobrevivendo, viu? Mas saindo de lá como uma empresa muito mais forte e com a saúde financeira em dia. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Esse plano de voo operacional da Azul, que está sendo executado com uma perfeição incrível, vai mesmo levar um pouso financeiro tranquilo? Tudo indica que sim, mas o céu da economia global sempre pode trazer uma turbulência inesperada, né? É uma história para a gente continuar acompanhando bem de perto.